Bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos, os nossos visitantes, muito bom receber vocês aqui. Essa casa é uma casa que a porta fica aberta para receber a todos, fiquem à vontade para voltarem quando quiserem, quando puderem, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Abra a sua Bíblia em Marcos, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista Marcos, no seu capítulo 16, leremos os versículos de 1 a 8. No Novo Testamento, o segundo evangelho, Mateus, Marcos. Marcos, capítulo 16, o versículo 1 até o versículo 8. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o evangelista Marcos, no capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 8. Acharam? Feche os olhos, vamos orar, vamos meditar na palavra. Senhor, abra o nosso coração pela instrumentalidade do Teu Espírito. Que não tenhamos, Senhor Deus, um coração duro, que não tenhamos um coração inacessível, mas que tenhamos um coração sensível à voz do Teu Espírito. E que o Teu próprio Espírito esteja afofando a terra, para que os nossos corações sejam terra boa, terra onde a Tua semente é ali lançada, é plantada e germina a 30, a 60 e a 100 por um. Vá nos transformando, Senhor, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, conforme o relato do evangelista Marcos, no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8. Você que está em casa também pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim o texto sagrado: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não encontraram nada, não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. A gente olha para esse texto, na época de Jesus Cristo, havia muitos movimentos chamados movimentos messiânicos. Muitos. Este não foi o único evento chamado movimento messiânico. O povo de Jerusalém aguardava o Messias prometido da parte de Deus. E muitos movimentos assim se levantaram. Eu sou o Messias. Um grupo se reunia em volta do dito Messias. Eles andavam por Jerusalém. Eles falavam da palavra de Deus. Se revoltavam. O império vinha, abafava o movimento, matava os líderes, acabava o movimento. Outro movimento messiânico se levantava. As pessoas se voltavam para o movimento. Ele se levantava em Israel, abafava o movimento, matava o seu líder, acabava o movimento. Jesus Cristo vem dizendo que é o Messias. Os seus discípulos falaram que encontraram o Messias. As pessoas se reuniram em torno de Jesus. O movimento cresceu.
Abafaram o movimento, pegaram o seu líder, mataram o seu líder e acabou o movimento? Esse trajeto aqui, embora seja exatamente igual aos outros movimentos que se levantaram, ele tem algo que é diferenciado dos outros movimentos. O Messias, aquele que vem da parte do Senhor, vem mostrar de fato para o que ele veio. E esse movimento que aconteceu do Messias verdadeiro tem um aspecto diferenciado. Tem um aspecto que vai dar uma garantia para todo o sempre. Então, os discípulos de Jesus acompanharam um movimento messiânico que seria diferente, pois esse movimento messiânico era um movimento verdadeiro. E vai dizer por que é um movimento verdadeiro, né? Mas Jesus havia sido condenado à morte, como os outros haviam sido. Bom, mas se Jesus Cristo foi condenado à morte, como os outros também foram condenados, qual é a diferença disso? No entanto, o que definiria o verdadeiro era o depois. O que define o verdadeiro não é aquilo que está correndo no momento. O que define o verdadeiro é o depois. Isso é tão importante para a gente pensar, porque nós falamos assim, eu estou na igreja, eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, que é a palavra que a gente utiliza, né? Que todos aqueles que não conhecem muito a Cristo, né, falam assim, eu me converti. Na verdade, foi quando é Cristo quem nos converte, o depois é que é a garantia. Né? Como que nós vamos lidar com aquela situação, a nossa vida seguindo, e os anos vão se passando, e a gente fala assim, eu não acredito mais naquilo que eu acreditava na Bíblia. Aí nós vamos ver o verdadeiro. O verdadeiro, de fato, é o depois. O verdadeiro não é aquilo que acontece naquele momento. Porque aquilo que acontece naquele momento está cheio de emoção, está cheio de sentimento, às vezes está cheio de razão. Às vezes nós nos colocamos ali com aquela sensação no coração, sim, agora minha vida é para sempre de Jesus Cristo. Mas o depois, sabe? Aquelas coisas que vão acontecendo com a gente, as novas sensações, ou como a gente diz muito no nosso tempo, né? As novas experiências. Essas experiências, elas são envolventes e nós queremos viver novas experiências. Nós vivemos no mundo hoje de experiência. Tudo é experiência. Se você vai para um voo, né, você vai experimentar uma nova experiência. Né? Se você vai curtir, sei lá, um show, viva uma nova experiência. Está aí o Rock in Rio para dizer, né, que já não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Estou aqui divulgando não, mas está aí já para dizer. Tudo o que a gente fala são sensações, novas experiências. E a gente quer viver as novas experiências. Eles queriam viver uma experiência, mas o depois é que iria revelar de fato. Então, os acontecimentos seguintes trariam a confirmação do cumprimento das promessas feitas ao povo de Israel, a verdadeira libertação. O depois vai mostrar para Israel que, de fato, Deus havia se revelado e a sua profecia se cumpriria em Cristo Jesus, seu Filho amado. Só que ali não era o fim. A condenação e a morte de Jesus Cristo numa cruz não era o fim, era o começo. Era o começo de uma trajetória, era o começo de vida para todas as pessoas. Então, nós não estamos falando aqui do fim. Nós estamos falando aqui do começo. Mas o começo, ele inicia após a ressurreição. Como a nossa vida cristã, ela inicia após a conversão. Ela inicia após a ressurreição. O começo, ponto 1, inicia após a ressurreição. Quero falar um pouco disso. Observe que as mulheres, elas vão ao túmulo, e elas vão ao túmulo para preparar o corpo. Jesus Cristo morreu na sexta. Ele foi condenado e na sexta-feira Cristo morreu. Sexta-feira, às 18 horas, começa o Shabá. Sexta-feira, às 18 horas, para-se tudo e volta no sábado, às 18 horas. As mulheres que viram Jesus Cristo morrer e viram o seu corpo serem
ser levado para um túmulo, elas queriam preparar o corpo de Jesus. Só que às 18 horas começa o Shabá. Então não tem lojinha para comprar, né, o perfume, os óleos aromáticos, tudo fecha. E o que elas têm que fazer? Esperar o momento específico para que elas ou estivessem nas suas casas, ou nas casas das amigas, dos vizinhos, ou uma loja aberta para poder comprar esse material. Na sexta-noite, até o sábado, às 18 horas, elas não teriam nenhum local para poder fazer isso. E nem poderiam ir para as outras casas para poder buscarem nada, porque não é dia de trabalho, é dia de Shabá, é dia de descanso para o judeu. E assim, depois disso, muito provavelmente, elas conseguem esse material, e aí diz o texto que elas vão para o túmulo de Jesus. Marcos 16. Diz o texto, passado o sábado, ou seja, sábado já foi, sexta-feira, morte de Jesus. Sábado passou, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram, diz o texto, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E diz aí, e bem cedo, isso no domingo, e bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Então, elas tinham essa preocupação. Primeiro, comprar todo o material. Segundo, ir até o túmulo de Jesus. Terceiro, remover a pedra. A pedra era enorme. Nós não temos uma força para poder remover essa pedra. Então, assim, como que nós vamos fazer isso? Então, Marcos aqui, ele vai fazer questão de registrar o nome dessas mulheres. Nem todos os relatos têm os registros de nomes. Mas aqui, o evangelista Marcos, ele faz questão de registrar os nomes. Por que ele faz questão de registrar os nomes? Porque é testemunha, é veracidade. Tem gente que pode ser consultada, tem gente que viu, tem gente que presenciou aquilo. Então, essas pessoas que presenciaram precisam dos seus nomes relatados aqui. Então, por isso é que Marcos vai e relata o nome das pessoas. Ou seja, para dar veracidade à sua narrativa. Então, esse não é um conto fictício. Para Marcos não é um conto fictício, mas um relato que tem testemunhas envolvidas e que estão vivas e podem ser arguidas. Então, Marcos ele vai falar isso. Lógico que elas vão para lá e encontram esse túmulo vazio. Ou seja, o próprio anjo diz assim, Jesus não está aqui. Jesus Cristo, o que diz no texto? Ressuscitou. Porque a intenção dessas mulheres era irem procurar um morto. A intenção dessas mulheres era irem ao túmulo procurar um cadáver. Só que elas vão lá e elas não encontram um cadáver. Elas não encontram um morto. Lembra do movimento messiânico? Condenado, morto e acabou o movimento. Elas achavam que iam lá, iam encontrar um morto e acabou o movimento. Só que elas se deparam com um anjo. Elas se deparam com uma pedra removida, que era muito pesada até para tantos homens poderem tirar essa pedra, remover a pedra. E a pedra já fora removida. Jesus Cristo não se encontra lá no túmulo. Elas foram procurar um homem morto, um cadáver, mas encontraram um túmulo vazio. Mas elas não seriam as únicas testemunhas. Mas elas foram as primeiras testemunhas a tomarem conhecimento. Antes dos homens, né, que é algo importante aqui no texto. Antes dos homens. As mulheres foram as primeiras. Só que esse relato, essa narrativa de Marcos dando nome, dando a veracidade, ela foi contestada por muitas pessoas. Por exemplo, tem um filósofo do segundo século chamado Celso. Esse filósofo do segundo século chamado Celso, ele era um
ferrenho opositor ao cristianismo. Ele era tão ferrenho opositor ao cristianismo que ele começou a falar assim: esse relato é furada, esse relato não é válido. Por que não era válido? Porque o testemunho é feito primeiro a partir de mulheres. E diz o Celso, e todos nós sabemos que as mulheres são histéricas. Aí mulher fala assim: fora Celso, hashtag fora Celso, movimento, né, para todo mundo, vamos lá, fora Celso, Celso está com mentira. Esse Celso, um filósofo reconhecido do 2º século, fala assim: essa narrativa é furada, gente. Como vocês podem acreditar num relato que as mulheres são testemunhas? Ou seja, essas oposições também aconteciam. Por quê? Por exemplo, os gregos não acreditavam em ressurreição. Esse negócio de ressurreição é papo furado. Então, para a cosmovisão grega, a vida após a morte consistia na libertação da alma deste corpo. E acabou. Para o grego é assim. Para eles, a ressurreição jamais seria parte da vida após a morte. Por exemplo, quanto aos judeus, os judeus, alguns deles acreditavam em ressurreição geral no futuro. Eles acreditavam desta forma. Quando o mundo seria renovado, mas eles não tinham um conceito de ressurreição individual. Por isso que eles falam assim: esse papo de ressurreição é papo furado. Porque os judeus também não acreditavam em ressurreição. Mas o relato dos evangelistas enfatizam a ressurreição e afirmam que as mulheres foram as primeiras. E aí a gente pega na questão o começo. O começo ele é visto pela ressurreição. Segundo, ele envolve muitas testemunhas. Não fica somente no relato dos evangelistas. A veracidade disso, ela segue, e segue com uma força enorme. Por exemplo, como era Jesus ressuscitado? Ele tinha corpo físico? Jesus Cristo tinha osso? Jesus Cristo tinha cheiro? Jesus Cristo tinha cabelo? Ele comia? Ele bebia? Porque alma penada não tem essas coisas. Como era o Jesus ressuscitado? Então, o seu corpo tinha carne e osso. O corpo de Jesus Cristo tinha carne e osso. Os discípulos puderam reconhecê-lo e tocá-lo. É Jesus. É ele. E vão lá e tocam no próprio Jesus Cristo. Entretanto, podia ser que todos eles estivessem tendo, como por exemplo, uma alucinação coletiva. Então, se Jesus Cristo aparece, pode ser uma alucinação coletiva? Não sei se vocês viram essa semana a reportagem de ansiedade coletiva nas escolas. Viram isso? Quem viu a reportagem? Ansiedade coletiva nas escolas. Alguns adolescentes, todos no chão, com muita ansiedade coletiva. Será que no 1º século poderia ter havido isso também? Que esses discípulos e essas mulheres, todos estavam tão envolvidos com Jesus Cristo, ele arrebatou uma multidão, esse Jesus Cristo falava muito bem, esse Jesus Cristo era persuasivo, e eles tiveram um surto coletivo. E nesse surto coletivo, viram que Jesus Cristo ressuscitou, e Jesus Cristo apareceu, e todos, pronto, explicação dada, podem ir embora para casa. Só que não ficou nisso. A ressurreição de Jesus Cristo vai ser constatada por muitas testemunhas. Primeiro, Paulo, e aí pega a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, eu queria que você caminhasse comigo. Pode pegar o seu celular, seu aplicativo. A gente tem Bíblia aí. Se você não tiver Bíblia, é só levantar a mão que alguém vai levar a Bíblia para você. Só levantar a mão assim: eu quero uma Bíblia. Então, por favor, aí, Marquinhos, você que está perto da Bíblia aí, ó. Gabriel, você que está perto da Bíblia aí, ó. Acho que o Luiz está precisando de uma Bíblia aqui. Está precisando de uma Bíblia, Luiz? Não? Quem precisa de Bíblia? Então, não. Obrigado. Obrigado aí. Então, vamos lá. Paulo, ele faz uma lista de pessoas que alegavam ter visto Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15.
os versículos de 1 a 8. Vamos ler esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos de 1 a 8. 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos de 1 a 8. Fique com ele aberto para que todos nós possamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos de 1 a 8. Acharam? Amém? Você que está em casa achou também? 1 Coríntios 15, de 1 a 8. Vamos juntos? Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuamos firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto e mais tarde por último, depois de todos, foi visto também como por nascido fora do tempo. Tá vendo? Paulo, ele vai colocar aqui um relato, não somente com mulheres, mas um relato com várias testemunhas. E ele vai afirmar isso. E Paulo, ele vai ver Jesus Cristo depois. Porque Paulo era um tremendo opositor, como Celso, ao Evangelho de Cristo. Então, Paulo, antes do próprio Cristo transformar a sua vida, do próprio Cristo aparecer para ele buscava os crentes para poder prender e até matar esses crentes. E ele, Paulo, consentiu na morte de Estevão. Ele estava lá, Paulo. E Paulo também, muito provavelmente, pegou a pedra para jogar em Estevão e apedrejou Estevão e matou Estevão. Ele vai dizer que Jesus Cristo ressuscitou e que foi visto por muitas pessoas, inclusive por ele. Jesus Cristo apareceu para ele, mas o relato não termina aí. Não é um relato apenas de Marcos, não é um relato apenas de Paulo. Lucas, ele registra em Atos dos Apóstolos também, ele faz um relato. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os versículos de 1 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 1 a 4. Caminhe comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versículos de 1 a 4. Atos dos Apóstolos 1, de 1 a 4. Acharam? Amém? Você que está em casa também achou? Isso aí, caminhe com a gente. Atos 1, de 1 a 4. Vamos lá? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então, Lucas, ele vai relatar o Teófilo, que era um homem da corte, e que ele designa e vai colocar história para que esse homem da corte ouça, né, para que todos também ouçam que Jesus Cristo ressuscitou, foi visto e ainda passou 40 dias
com os seus discípulos, ensinando, e disse: aguarde, porque a promessa vai descer, e o Espírito Santo vai batizar a igreja, e o depois vai se confirmar. Não é um movimento somente do agora, é um movimento do depois. Não para por aí, não para por aí. Os relatos continuam. O evangelista João também se pronuncia. O evangelista João também faz registro. Vai lá comigo para João, agora, capítulo 20, os versículos de 24 a 27. João, capítulo 20, de 24 a 27. Mateus, Marcos, Lucas, João. Chegou, rapidinho. Antes de Atos. Você estava em Atos dos Apóstolos, antes de Atos. João capítulo 20, os versículos de 24 a 27. Encontraram? Vamos juntos? Então vamos lá. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Olhe lá o capítulo 21, só um pouquinho para frente, versículo 1, relato de João. Vamos juntos? Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Olha agora o capítulo 21, versículo 14. Achou aí? 21, 14. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, muitas provas incontestáveis da ressurreição de Jesus Cristo. O que não havia em outros movimentos, agora estava acontecendo com o verdadeiro. O começo, o início da história acontece com a ressurreição de Jesus. Segundo, acontece pelo testemunho de muitas pessoas. Jesus Cristo apareceu, Jesus Cristo se revelou, comeu com eles, os ensinou, permitiu que tocasse no seu corpo. Era ele, o próprio Jesus Cristo. Ele está vivo. Jesus Cristo ressuscitou. Além de todas essas testemunhas que estavam vivas e podiam ser procuradas, todas elas, na época de Jesus, ainda havia, e essa é uma questão importante, ainda havia a questão de um grupo de discípulos pouco capazes que se transformou em um grupo de discípulos, de líderes. Esses homens que estavam com Jesus, nem todos eles eram capacitados para estarem com Jesus. Alguns eram pescadores, não diminuindo os pescadores, mas eles não eram os rabinos. Eles não eram aqueles que estudaram, como Paulo, que vem depois, aos pés dos mestres da lei. Eles não eram esses, eram as pessoas pouco capazes. E após a ressurreição de Cristo, eles são totalmente capacitados. E eles vão dar a veracidade disso também, o depois. As coisas vão acontecendo depois. Esse grupo, muitos deles seguiram seu caminho vivendo vidas sacrificiais. E muitos foram mortos. Porque ensinaram a ressurreição de Jesus. Muitos foram
decapitados. Por quê? Ensinaram a ressurreição de Jesus. Não abriram mão. Sim, os nossos olhos viram o Senhor. Ele está vivo e nós aqui entregamos a nossa vida por esta causa. Lindo, né? 3 fatos importantes. 1, sepulcro vazio. Pedra removida. 2, numerosas testemunhas oculares. 3, impacto a longo prazo na vida dos seguidores de Jesus. Então, assim, olha, claro que eu acredito. Então, Jesus ressuscitara, e é importante isso. O Tim Keller, um pastor presbiteriano ainda vivo, Tim Keller está com câncer no pâncreas, mas ainda continua escrevendo, continua ainda com as suas atividades. E Timóteo Keller, ele, no seu livro, comentando Marcos, ele escreveu algo lá bem impactante. Ele escreveu assim, Timóteo Keller: Jesus ressuscitara como ele mesmo havia dito. Depois que um criminoso cumpre toda a sua pena, a lei nada mais tem a reclamar dele. Então, ele está livre. Quem é advogado aqui, quem é da polícia, sabe muito bem disso. Cumpriu a pena, está livre. Foi condenado por aquilo, cumpriu a pena, acabou. Está livre, diz Timóteo Keller. Jesus Cristo veio ao mundo para pagar a pena dos nossos pecados. Nós jamais conseguiríamos pagar as penas dos nossos pecados. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Nada que nós fizéssemos iria pagar a pena dos nossos pecados. O nosso destino era a condenação eterna. Nós estaríamos longe de Deus eternamente. Aí Timóteo Keller vai dizer assim: havia uma sentença infinita, mas ele deve tê-la cumprido por completo, pois no domingo depois da Páscoa ele foi liberto. E Jesus Cristo sendo liberto, ele cumpriu a pena. E Jesus Cristo sendo liberto, ele pagou o preço. Então, não há mais preço do pecado. Não há mais condenação por aqueles que estão em Jesus Cristo. E isto é verdade. Muitos viram, muitos testemunharam, muitos deram as suas vidas por causa da pregação do Evangelho. E hoje continuamos assim. Continuamos pregando o Cristo vivo, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que nos livrou da condenação do pecado, o Cristo que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, o que nós fazemos? Acreditamos, eu creio no Cristo vivo. Alguns falavam assim, é um ditado popular, há jeito para tudo, só não há jeito para a morte. Há jeito para tudo, só não há jeito para a morte. Jesus venceu a morte. Jesus deu jeito para a morte. Jesus não permitiu que a morte nos pegasse. Pode pegar o corpo e terminar aqui, mas nós estaremos com ele na glória, como ele vivo está. A ressurreição foi o modo de Deus bater na história com um carimbo bem forte, um carimbaço, Pegou o carimbaço e bateu na história e disse assim: pena cumprida. Pena cumprida. Vocês não estão mais condenados, vocês estão livres. Concluindo o sermão desta manhã. O que isso tem a ver com a gente, pastor? Coisa que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Quais são as implicações para a minha vida de toda essa história? Quais são as implicações da ressurreição de Jesus Cristo na sua vida? Você que está em casa, você que está aqui, já fez essa pergunta? Quais são, pastor, as implicações da ressurreição de Cristo para mim hoje? O que isso significa para a minha vida hoje? Então vai lá para você. A morte dele significa que não há morte para você. A morte de Cristo numa cruz significa que não há morte para mim. Eu preciso acreditar nisso. Cristo pagou o preço.
Cristo me livrou da condenação eterna. Cristo morreu por mim. Cristo me salvou numa cruz. Eu não sou mais condenado. A implicação para a minha vida é que hoje eu estou vivo. Eu posso viver livre neste mundo. A ressurreição dele significa a minha ressurreição. A ressurreição de Cristo numa cruz significa que eu também ressuscitarei com Cristo Jesus, porque é a promessa dele. O que significa isso para a minha vida? Não há morte. O que significa isso para a minha vida? Haverá ressurreição para a minha vida. Deus nos trouxe restauração completa. Nós fomos reconciliados com Deus, com a natureza. Fomos reconciliados uns com os outros e com a gente mesmo. Cristo nos reconciliou. Agora a gente pode amar os animais, tratar bem o gatinho, tratar bem o cachorrinho. Você não precisa ficar chutando no cachorrinho, não precisa ficar cortando as árvores. Podemos amar porque Cristo nos reconciliou primeiro consigo mesmo. Deus nos reconciliou com ele. Éramos inimigos de Deus. Havia uma parede de separação, mas Cristo destruiu a parede de separação. Cristo nos reconciliou com o Pai. Podemos chegar até o trono da graça. Podemos orar ao nosso Senhor. Podemos colocar as nossas petições diante dele, porque Cristo derrubou a parede de separação. Cristo nos reconciliou com Deus. Cristo nos reconciliou um com os outros. Não precisamos ser inimigos. Não somos inimigos. Somos amigos. Somos um povo redimido. Somos um povo que Deus amou e reconciliou. Nós também precisamos de reconciliação. A reconciliação deve fazer parte da igreja de Cristo. Não é uma igreja. Eu não sou inimigo ou primo dos batistas. Sou irmão. Não sou sobrinho dos assembleianos. Sou irmão. Não sou primo distante dos metodistas. Sou irmão. Somos todos filhos do mesmo Pai. Somos um povo de uma mesma reconciliação. E aqueles que estão em Cristo Jesus são os nossos irmãos e irmãs. Por que tanta inimizade? Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Cristo nos reconciliou uns com os outros. Cristo nos reconciliou com a natureza. Sim, precisamos cuidar do nosso planeta. Sim, não jogar lixo nos rios. Nem o papel de bala pela janela do carro. Nem o papel de bala pela janela do carro. Nem o chocolate que você come, abrir e fazer assim. Nem isso. Põe no bolso. Leve para casa. Bote no lixo. Precisamos cuidar porque Deus nos reconciliou também com a natureza. Deus nos reconciliou com a gente mesmo. Sabe, no nosso coração não tem que ficar assim. Será que Cristo me salvou? Mas será que eu sou mesmo da fé? Ah, mas eu tenho tantos erros na vida. Ele nos reconciliou. A cruz de Cristo. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que vivemos aqui pensando que este mundo caído é o único que teremos. Esse corpo é o único que teremos. A riqueza é a única que teremos. A família é a única que teremos. Os filhos são os únicos que teremos. O nosso problema é que a gente olha para esta vida caída, para este mundo caído, e a gente acha que isso aqui é o único que eu terei. Que isso aqui poderia ser menor, né, mas é grande, mas é o único que eu terei. Não, gente. Na glória, a continuidade da vida, isso aqui será do tamanho bacana. Não terei mais orelhão. Se há uma insatisfação com a imagem, lá eu serei lindo. Né, Wagner? Assim, pastor, vai dar para melhorar, né? Tudo bem. Mas lá, na glória, eu serei lindo, Wagner. Você também, tá? Aquele defeito que você acha que é ruim para a sua vida hoje, lá será tudo transformado, será novo. O nosso problema é que a gente vive nessa terra achando que aqui é a única coisa que nós teremos. Por isso que nós nos apegamos tanto ao dinheiro.
nos apegamos tanto às contas que teremos que pagar, nos apegamos tanto e nos preocupamos com os filhos que estão por aí e podem sofrer qualquer acidente. Olha só, a nossa vida está entregue nas mãos de Cristo, que ressuscitou e vivo está. Não procure um cadáver, procure um Cristo vivo, um Cristo que foi capaz de nos tirar da condenação eterna, que pagou o preço, livre, que nos ressuscita e viveremos na glória com o Senhor. No entanto, uma pessoa que vive com deficiência, ela não é a única vida que terá aqui. Na glória não haverá enfermidades e nem deficiências. Não teremos pobreza e nem problema da política injusta. Não teremos um país corrupto. Não teremos políticos interesseiros. Não teremos gente que usurpa o dinheiro da pobreza. Mas teremos um país justo, um local santo. Se você não consegue andar na ressurreição, você andará. Se você não consegue falar na ressurreição, você falará. Se você não consegue escutar na ressurreição, você escutará. Se você tem problema de solidão na ressurreição, você terá muitos irmãos. Não ficará sozinho. Se você tem problema de autoestima na ressurreição, você terá a presença santa do Senhor na sua vida. Para fechar, eu me lembro de uma história de uma menina paralítica, numa cadeira de rodas, e que teve um dia que ela estava na igreja e ela tinha muita vontade de andar, né? Um dia clamava ao Senhor para que fizesse um milagre na vida dela, e o milagre nunca aconteceu. Mas teve um dia que Deus deu para ela o seguinte vislumbre. Todos ajoelhados, e ela não podia se ajoelhar, porque ela estava numa cadeira de rodas. Mas nesse dia ela se viu em pé, diante de todos. E aí Deus falando com ela: minha filha, essa não é a única vida que você terá. Diante de mim, as suas pernas serão retomadas. Sabe qual é o problema? É que a gente vive aqui, como essa daqui fosse a única vida que nós teremos. E não é. Jesus Cristo, Ele vive. Jesus Cristo se encontra no trono. E Jesus Cristo nos reconciliou com Ele. Amém? Feche seus olhos. Ah, Deus, eu te agradeço, porque foi Jesus Cristo quem pagou a pena. Foi Jesus Cristo quem nos livrou da condenação eterna. Ah, Senhor, mas estamos no depois. Sustente a nossa vida. Aquele, Senhor Deus, que tem se afastado da sua presença. Aquele, Senhor Deus, que reconsideraram a não ser verdade isso. Ah, Deus, trabalha nos corações, para que eles tenham a certeza absoluta que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo ressuscitou e que a nossa vida se encontra nele. Então, traga-os de volta para a sua casa, Senhor. Reconcilie-os contigo novamente. Aqui não é a única vida. Ah, Deus, o Senhor está criando um movimento no mundo. Eu creio nisso. O Senhor está criando um avivamento na sua igreja. Eu creio nisso. Então, ó Deus, traga o teu povo teu, povo liberto pelo Senhor. Ah, Deus, se tem alguma mágoa com a igreja, se tem algum problema com outras pessoas, vá curando, Senhor Deus. Vá libertando, Jesus. Vá nos unindo para que a gente continue a proclamação do teu evangelho, para a tua glória. Jesus Cristo vive e nós também viveremos com ele para toda a eternidade. No nome de Jesus. Amém.